Amém. Agradeço mais uma vez, pastor Alex, e a toda a igreja que tem nos recebido mais uma vez. Eu acredito, acho que seja a terceiro momento que a gente está aqui. A primeira vez que eu vim aqui, foi Walter Cleison e Bruna que trouxeram a ministração, aí já fizemos o contato e depois o pastor Alex nos convidou e queremos agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo à igreja. Então, muito bem, a gente tem uns livros aí, acho que o pessoal já viu, recentemente, eu esqueci aqui a data, do lançamento, acho que foi 24 de abril, lançamos o terceiro livro do ministério, que é o da irmã Roliane, que trará a ministração de amanhã. E o nome do livro é Mulheres Cristãs, Vidas com Propósito, está ali fora. A irmã estará aqui amanhã, quem comprou pode, amanhã está pedindo para ela autografar, tá certo? Eu não pude autografar porque a gente trouxe uma caneta, e a Bruna estava lá autografando alguns, e eu estava sem poder. Mas no final, se você quiser esperar, ou se você não puder esperar, amanhã eu não vou pregar, vai ser Roliane, aí eu posso autografar, tá certo? Mas estarei à disposição dos irmãos após a ministração. Vamos lá, para a parte 2, rapidinho, vou ser bem sucinto, o máximo que eu puder aqui, para a gente não terminar muito tarde, Mas como é sábado, o pastor Alex disse que até meia-noite eu podia concluir, pastor? Estou brincando, viu, irmãos? Tenha calma. Então vamos lá, o tema que nos foi passado pelo pastor Alex, eu acredito que vocês oraram, a igreja orou, buscaram, e Deus deve ter direcionado, cremos nisso, olhando para as coisas do alto. A irmã Bruna ministrou aqui sobre a questão da cultura, e os desafios, o tema era, deixa eu ver aqui, que eu estou com o roteiro dela aqui também, os desafios, não é isso? Chega, eu estou aqui enfrentando os desafios do mundo moderno. Então, o mundo moderno, nós temos aqui os desafios de uma cultura que rapidamente foi modificada. Algumas pessoas já comentaram, já vi artigos sobre isso. Isso foi uma mudança radical que foi encabeçada pela mídia, o cinema, rádio. Começou com rádio, depois veio o cinema, finalmente a televisão e hoje a internet, o YouTube, enfim, todas essas coisas foram os agentes de uma mudança muito rápida na cultura, a tecnologia de comunicações. Eu falo até um pouco sobre isso no meu livro, sobre como Deus criou mecanismos para impedir, para diminuir, na verdade, evitar essa questão da propagação do conhecimento muito rapidamente, porque Deus sabia o que aconteceria. Eu não vou falar sobre isso porque senão não é o tema aqui, mas está no meu livro algo sobre isso. Então, olhando para as coisas do alto, como é que eu vou ter uma diferença na minha vida? Como é que eu vou combater, viver em um mundo que jaz no maligno, com uma cultura que é antibíblica? Como é que eu vou ser luz nesse mundo? Será que eu tenho que eleger um presidente? Eu tenho que fazer campanha para esse presidente, para um presidente que apoia os cristãos, aí eu vou eleger esse presidente, é assim que eu vou ser luz? Nós vivemos isso agora recentemente, muitos perfis de pastores viraram perfis eleitorais, fazendo campanha mesmo para Bolsonaro, e aí muita gente ficou extremamente frustrada e irada, porque Bolsonaro não ganhou, foi Lula, e muita gente, eu vi lá na nossa igreja mesmo, pessoas tristes, abatidas, iradas, porque Lula ganhou. Mas a nossa vida, a vida da igreja, nunca dependeu de um presidente. Nunca dependeu. Na verdade, quando o evangelho começou a ser pregado, ninguém poderia eleger o líder do Império Romano, era o imperador. A igreja cresceu, floresceu, se desenvolveu no meio de uma cultura extremamente ímpia, extremamente violenta, idólatra, pornográfica,
E a igreja floresceu, a igreja se desenvolveu, né? Os cristãos do primeiro século estavam ali prontos, dispostos a morrer por amor a Cristo, e o evangelho propagou-se de uma forma tremenda em todo o mundo, ali no Império Romano logo no começo, e depois o evangelho se espalhou por todo o mundo. Então nós não temos que adotar nenhuma das duas posturas que Bruna falou, a postura da rejeição completa à cultura e a postura da assimilação completa, e existe um equilíbrio, existe algo que ela já falou. Eu vou só pegar, vamos dizer assim, daí, pegar o tema para a gente meditar. Vamos lá para o versículo que foi passado, Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu vou falar aqui nesse momento sobre um tema que eu tenho tratado no discipulado lá do pessoal do Ministério Águios. E eu vou começar com uma história. Era uma vez, não, tô brincando, né? Eu tenho uma amiga de trabalho chamada Vani. Ela não é cristã, ela é católica, ela não é assim crente, né? E ela com o marido dela viajaram para a Europa. Lá na Europa eles viajaram por vários países. Um deles foi a Tchecoslováquia. E ela estava me contando, eles foram para um restaurante, era à noite, e quando voltaram, não tinha assim trânsito na rua, estava tudo tranquilo. Eles ficaram assim bem à vontade e foram voltar para o hotel onde eles estavam hospedados. E quando eles voltaram, eles chegaram no cruzamento lá que tinha uma faixa de pedestre e não tinha carro passando. Então o que é que eles fizeram? O semáforo estava aberto para os carros, mas estava fechado para os pedestres. Se fosse aqui no Brasil, o que é que todo mundo faria? Primeiro, a gente não ia nem passar na faixa de pedestre, já começava por aí. A gente passava onde estivesse mais perto, né? Se tivesse sinal fechado, a gente olharia se tinha carro. Se não vinha carro, metia a cara e ia embora. Esperar de noite numa esquina, não ia esperar, né? Ninguém vai esperar. Aí eles olharam, estava o semáforo para os carros aberto, não tinha carro, mas o semáforo para os pedestres estava fechado. Aí eles atravessaram na faixa de pedestre e chegaram do outro lado da rua e foram caminhando lá para o hotel. Quando eles deram alguns passos, um carro da polícia tcheca parou eles e desceram 2 policiais dessa altura falando em tcheco com eles. E aí ela disse que começou a se tremer todinha. E aí começaram a se tremer e gaguejar, e ela falou em inglês, dizendo que eles eram brasileiros, o que estava acontecendo. Aí os policiais falaram em inglês com eles, perguntando por que eles tinham atravessado a faixa de pedestre com o sinal vermelho para pedestre. E eles pediram desculpa e mostraram o passaporte, né, dizendo que não eram de lá, eram brasileiros, e quase que eles eram presos. Receberam a repreensão da polícia tcheca porque atravessaram a faixa de pedestre com o sinal vermelho para os pedestres. Por que eu estou trazendo essa historinha para vocês? Aí vem para o tema que a gente está estudando lá no discipulado, né? Meus amados, sabe qual é um dos grandes problemas de nós cristãos com relação à cultura, com relação à palavra de Deus e tudo mais? É que nós não temos a consciência de que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, a gente mudou de lugar, a gente mudou de país. Você sabia que quando você aceitou Jesus, você recebeu uma nova cidadania? Você sabia, alguém lhe disse, o pastor Alex já disse a você, que quando você se converteu a Cristo, você
ganhou um green card, né? Você ganhou uma identidade diferente. Você agora é cidadão de um país, de uma nação que não é o Brasil. Você é cidadão de um reino. E em um reino você não muda, nesse reino, principalmente no reino de Deus, em um reino você não escolhe os seus governantes. O rei é rei até morrer, e quem vai herdar o trono é o filho mais velho, né? Nós vimos aí no caso lá da Inglaterra recentemente. Hoje o rei lá, o Carlos em português. Então, meus queridos, nós precisamos entender que nós temos agora uma nova cidadania. Você está fisicamente no Brasil, mas espiritualmente você agora está em outro lugar, em outro país. Você agora pertence a um reino que foi o que Jesus veio trazer. Você sabia que Jesus nunca veio trazer uma nova religião para a terra? Jesus não veio trazer uma nova religião. Quando a gente aceita Jesus, eu me converti agora, eu era da lei católica, agora eu sou da lei dos crentes, né? Não, você agora é da lei de um reino. Vamos ler aqui, ó. Veja só a promessa que Deus deu lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz assim o profeta Isaías: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que está falando de Jesus, né? Que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o começo e para sempre. Essa foi a promessa acerca de Jesus. Que viria um rei, que viria um reino e que ele executaria um governo. Olha que coisa! Eu queria dizer a você que você não precisa de um presidente A ou B. Você não precisa dar a vida, né, para defender político. Você já tem um rei, meu querido. Jesus não é suficiente para você, não, como rei? Sabe por que muitos cristãos depositaram a esperança deles em um governo humano? Porque não tem a consciência de um governo celestial. A igreja primitiva era dominada pelo Império Romano. Mas eles entenderam que Jesus era rei e que eles estavam em um reino. Não há na Bíblia nem na história nenhum versículo, nenhum momento que diga que a igreja primitiva se levantou para eleger um novo imperador. Eles não precisavam. Nós não precisamos de um novo rei sobre nós. Nós não precisamos, tanto faz se é Bolsonaro ou Lula no governo, tanto faz, porque o meu rei é Jesus. Você tem consciência disso? Ou você também foi desse que se desesperou quando Lula ganhou? Não responda para mim, não, é uma reflexão para você mesmo. Eu fiquei impressionado como cristãos se desesperaram por causa disso. Meu Deus, você não tem um rei, não? Você não tem um rei, não? Esse rei não é suficiente para você, não? Então, primeira coisa para a gente não assimilar a cultura deste mundo, é você entender que você é cidadão de um reino. Você é cidadão de um reino de Deus. E o que é um reino? Um reino é um lugar. Um reino tem território. Um reino, ele tem leis. Por que aqui é o Brasil? Você sabe por que aqui onde a gente está pisando é o Brasil? Por que aqui é o Brasil?
Eu lembro, eu era pequeno quando teve a Guerra das Malvinas, né? Os que vocês já ouviram falar, a Guerra das Malvinas, né? Que em inglês é Falkland. As Malvinas eram uma ilha bem pertinho da Argentina. Bem pertinho mesmo, fazia parte ali, vamos dizer, territorialmente faz parte da América do Sul. Mas ali é o que? Inglaterra. A Argentina... o negócio é bem pertinho de mim aqui, eu vou querer para mim, eu acho que parece que era deles, é alguma coisa assim. Aí a Argentina montou lá um exército, botou o inglês que tinha lá, os soldados ingleses para fora, e se apropriou lá das Malvinas. O que é que aconteceu? Tentaram implantar ali naquele momento a lei da Argentina. Veio a Inglaterra, e em pouco tempo botou os argentinos para fora. E voltou a implantar a lei da Inglaterra. Por que as Malvinas é Inglaterra ao invés de ser Argentina? Porque quem vale lá é qual lei? A lei da Inglaterra. Então por que aqui é Brasil? Porque o que vale aqui é a lei brasileira. Há um governo que governa aqui, é o governo brasileiro. Então aqui, aí tem outras coisas. Aqui a gente fala o que? Inglês, francês, o que? Português, do Brasil. Então, o que é que caracteriza um lugar, um país, uma nação? Território. O território que é governado por uma lei específica, fala um idioma específico, tem uma cultura específica. Então nós, como cidadãos do reino de Deus, nós temos um governo, nós seguimos uma lei e nós precisamos desenvolver uma cultura do reino de Deus. Enquanto a gente tiver com a mentalidade nas coisas da terra, a nossa mentalidade será aqui da terra, do Brasil, né? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, eu tenho um jeitinho brasileiro, eu sou corrupto, né? Como diz Ariano Suassuna, eu minto, né? Ariano Suassuna naqueles videozinhos dele, eu minto, eu sou brasileiro. Então a gente tem a mentalidade está aqui na terra. Aí a gente vai ter dificuldade realmente em se posicionar no meio da cultura. Aí vamos adotar ou aquela cultura lá, né, da rejeição. Eu vou talvez virar um religioso. Todo mundo, desculpe aí, você que tem os irmãos aqui, já tem umas igrejas mais tradicionais, outras mais liberal. Todo mundo está usando calça, né? Aí eu tenho que usar o que? Uma burca. Todo mundo, sei lá, está ouvindo a pisadinha gospel, né? Eu eu só posso ouvir música clássica, alguma coisa assim, né? No passado foi assim. Ou então eu vou assimilar, né? Tá todo mundo dançando o tchan, eu vou lá dançar o tchan gospel também. Mas quando a minha mentalidade é do reino de Deus, então como é que vai ser na minha vida? Eu vou estar aqui no mundo como um estrangeiro. Não sei se vocês já conviveram com estrangeiros. Eu já, várias vezes. E é interessante como um estrangeiro age. Ele participa de algumas coisas, mas o comportamento dele é diferente. E essa deve ser a nossa mentalidade. É como Bruna falou aqui, é uma terceira opção de como a gente vai enfrentar a cultura que nos cerca, a cultura ímpia que nos cerca. Então, vou ler aqui alguns versículos, só alguns, tem muitos, que vão mostrar para você, primeiro, que Jesus não trouxe uma religião. Jesus trouxe um reino, um país. Mateus 18, 28 diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Marcos 4, 30
Jesus falava as parábolas, né? Mas olha só, ele diz assim, ó, disse ainda, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Você sabia que as parábolas de Jesus eram para ensinar sobre o reino de Deus? Lucas 4,43, ele, porém, lhes disse, é necessário que também as outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. A palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então Jesus veio para trazer notícias sobre o reino de Deus. Lucas 10:9, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Atos 8:12, mas quando creram em Filipe que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus batizavam homens e mulheres. Olha só, Filipe pregava o quê? Responda, gente. O que é que Filipe pregava? Era sobre o quê? Vocês estão entendendo? Então presta atenção, que está cansado, né? Vou ler de novo, certo? Mas quando creram em Filipe que eles pregavam acerca do reino de Deus. Atos 19:8, Paulo entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Onde é que está a nova religião aqui que Jesus e os apóstolos trouxeram? Em canto nenhum. Jesus trouxe um reino. E quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós estamos aceitando Ele como o nosso Rei. E uma vez que você se converte a Cristo, você recebe uma cidadania. Por quê? Aí uma pergunta para vocês. Por que é que você é brasileiro? Por que é que você não é português? Por que você é brasileiro? O primeiro critério é o critério do nascimento. Você nasceu aqui. Você é brasileiro porque você nasceu no Brasil. É filho, provavelmente filho de pais brasileiros. Olha só o que é que Jesus falou aqui em João capítulo 3. Jesus estava falando para um religioso judeu, do povo de Deus. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando você se converte a Cristo, ocorre um novo nascimento espiritual. Você entra no reino de Deus por nascimento. Então você se torna cidadão do reino de Deus porque você nasce nele. E porque o seu pai é o rei desse reino. Então nós atendemos os 2 critérios. Por exemplo, se você é brasileiro, um casal, pai e mãe brasileiro, a mulher, eles viajam, a mulher grávida, nasce nos Estados Unidos, mas vai ser brasileiro, porque os pais são brasileiros. Então nós nascemos de Deus e nós nascemos no reino de Deus. Então nós pertencemos ao reino de Deus por causa desses 2 critérios. Nós nascemos nele. Ah, mas fisicamente eu estou no Brasil. Realmente, fisicamente nós estamos no Brasil. Ainda somos cidadãos do Brasil. Por isso precisamos ainda seguir as leis brasileiras. Por isso nós falamos português brasileiro. Mas espiritualmente nós não somos brasileiros. Espiritualmente você é cidadão de um reino. Jesus disse, não se alegre porque os demônios se vos submetem. Ali naquela passagem. Mas Jesus disse, se alegre porque o vosso nome está onde está o que? Está escrito.
nos céus. Você sabe o que quer dizer o seu nome está escrito nos céus? É equivalente hoje a gente dizer que eu tenho o CPF brasileiro. Eu sou cidadão brasileiro, eu tenho um CPF, cadastro de pessoa física. Alguns nem sabiam o que significava CPF, né? Diga a verdade. Então, no reino dos céus, eu tenho o meu CPFzinho, ele está lá escrito, eu sou cidadão desse reino. E como eu sou cidadão deste reino, eu estou debaixo de um governo celestial. Quem cuida de mim não é Lula, nem Fátima, é Deus. Eu estou debaixo de um governo que me protege, que tem um exército poderoso de anjos. Por que eu tenho direito a ir na polícia fazer um BO quando alguém me assalta, por exemplo? Deus me livre, ninguém me assaltou, mas você vai na polícia, você chega lá e você apresenta seus documentos, você reclama, a polícia pode, né, mandar polícia militar ou civil ir lá, você tem direitos, por ser brasileiro, de acionar o poder da polícia, porque você é cidadão brasileiro. Como cidadão celestial, você tem o direito de acionar o exército celestial. Você tem direito a muitas coisas, mas por que eu não tenho usufruído desse direito? Né? Essa palavra está um pouco estranha para mim. Eu não sabia que eu tinha mudado de país. Eu pensava que eu tinha mudado só de religião. E aí é que vem os problemas todos. Nossa mentalidade está muito presa às coisas da terra. E nós precisamos estar o quê? Com a mentalidade nos céus. Mas no céu não é você ficar o dia inteiro olhando para as nuvens passando. Não, no céu, não é esse céu não. É um reino. É um país com regras, com leis, com governo, com palavras, com promessas. Tudo isso tem que estar real na nossa vida. Então vamos lá. Através do novo nascimento, nós nos tornamos cidadãos desse reino. Lá em João, aqui mesmo, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E eu vou explicar algo para vocês, O que é nascido da carne é carne. Jesus estava explicando a Nicodemos que não fazia sentido ele nascer de novo de uma mãe física. Não era o que ele tinha perguntado? Como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Vai voltar para o ventre da sua mãe nascer? E Jesus está dizendo: o que é nascido da carne é carne. Não adianta você ser nascido de carne de novo. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, espírito, mundo espiritual, não é algo figurado. Uma outra questão, outra limitação, outro problema que nós como cristãos temos hoje é achar que coisas espirituais são coisas figuradas, hipotéticas, são coisas que não existem de verdade. Não é isso. O mundo espiritual, ele é real, ele é verdadeiro, ele existe antes do mundo físico. O mundo espiritual, ele é mais amplo que o mundo físico. O mundo espiritual, ele é mais poderoso que o mundo físico. Um anjo matou quantas pessoas de um exército? 135 mil, um anjo. O mundo espiritual, ele é real, ele é mais poderoso, ele é mais amplo. Por exemplo, no livro 90 Minutos no Céu, de um pastor batista norte-americano, ele sofreu um acidente de carro, ele morreu e passou 90 minutos morto. E um outro pastor que vinha da conferência logo atrás dele, chegou lá e começou a orar por ele.
e ele ressuscitou. E ele passou esse tempo, esses 90 minutos ele passou no céu e ele contou como era lá, um pouco, né? Uma das coisas que ele falou é que quando ele chegou lá, tipo num portão, ele começou a ouvir muitos louvores ao mesmo tempo, e eram músicas diferentes tocando ao mesmo tempo. E ele disse que ele conseguia discernir cada nota de músicas diversas tocando em todo lugar. E ele conseguia prestar atenção em cada uma, e mesmo sendo músicas diferentes, elas soavam harmônicas, elas soavam bonitas. Não é como os paredão que o pessoal bota, né? Um paredão aqui, outro aqui, ninguém entende nada, é a confusão de som. Não, no céu não é assim não. É um paredão celestial, você entende tudo. Então veja que no céu, no mundo espiritual, nós vamos ter condições de discernir todas as notas. Você vai até cantar afinado lá, ô glória, né? Tem aquele irmão que quer entrar para o ministério de louvor, né, pastor? Aí quando pega o microfone, é claro que tem umas histórias engraçadas. Começa a cantar, mas foi chamado para o louvor, né? Foi chamado para louvor porque todos nós devemos louvar a Deus, mas para o ministério de música, né? Aí é outros 500. Então, meus queridos, no nível físico somos cidadãos brasileiros, mas espiritualmente somos cidadãos de outra nação do reino. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo aqui fala o seguinte: é assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadãos. A palavra cidadãos é a palavra polites, vem de polis, que era cidade, polite, cidadão, e polite é cidadania. Então, política, né? Essa palavra política vem de polites, que quer dizer cidadão. E essa palavra significava um cidadão que era um homem livre. Escravos não podiam ser considerados cidadãos, então eram homens livres. E como cidadãos, nós temos direitos. Aqui em Atos, capítulo 22, versículo 24 a 29, temos uma situação onde o apóstolo Paulo, ele reivindica o direito de ser cidadão romano. E é um caso bem interessante, e não é a primeira vez, Paulo já faz isso mais de uma vez, e diz assim, vou ler aqui: o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que tu vai fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado tinha amarrado ele. Olha que interessante, né? O tribuno era um juiz, era um cara que tinha autoridade, ele governava ali aquela região. E ele, quando soube, Paulo foi entregue, né, nas mãos deles, e aí ele mandou amarrar Paulo e disse: vão lá examinar, era para dar uma enchibatada em Paulo. Aí quando estavam amarrando Paulo só... Você pode dar uma chicotada no cidadão romano? Aí o cabo já parou, foi dizer ao tribuno, e a Bíblia diz que até o tribuno temeu de tocar no cidadão romano. Então, como cidadão, ele tinha direito, cidadão romano. É importantíssimo, irmãos, nós entendermos que como cidadãos do reino de Deus, nós também temos direitos. E aí eu não vou, por causa da questão de tempo, eu não vou nem poder entrar aqui, mas quais são os meus direitos como cidadão do reino de Deus? E eu vou dizer, todas as promessas de Deus são nossos direitos. Uma das características da fé é a ousadia que você entra diante de Deus.
Então, é algo para a gente meditar. Isso não é algo que eu possa ensinar aqui em uma única palestra, mas é algo para você começar a absorver. Você entender como é essa cidadania celestial. Inclusive tem até uma ministração minha sobre cidadania celestial, está lá no meu blog, wendel.agios.org, e eu acho que já fiz um vídeo, né? Bruno revisa os textos. Fiz um vídeo sobre a cidadania celestial. Então, como é que vamos combater a questão da cultura? Como é que vamos discipular nossos filhos? Como é que nós vamos ter uma vida relevante aqui neste mundo, sendo luz, entendendo os meus direitos como cidadão de um reino, do reino de Deus. E como cidadãos do reino, nós também temos deveres. Né? Todo mundo quer reivindicar os direitos. Eu tenho direito, né? Mas você só tem direitos porque você tem deveres. É tudo junto. Então nós temos direitos como cidadãos, precisamos crescer nisso. É algo para você meditar, para você crescer. E nós temos deveres. Tem algumas coisas aqui que eu queria falar. Eu vou só ler 1 João capítulo 2, versículos 15 e 17, para eu fazer o fechamento para a gente encerrar. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a palavra de Deus, isso você vê no Salmo 119, ela é chamada de lei. A palavra de Deus, ela nos dá os nossos direitos e os nossos deveres. Então, como Bruna falou, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos compreender o reino de Deus e viver de acordo com os seus preceitos, com as suas leis. Desenvolva essa mentalidade de estrangeiro nesse mundo e de cidadão do reino celestial, através da palavra. A palavra, o Novo Testamento, ele enfatiza muito isso. Então agora a gente pode voltar para a temática, o versículo, né, para a gente entender melhor o versículo que foi o tema inicial aqui. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu ressuscitei com Cristo em espírito. Quando Jesus voltar, eu ressuscitarei também em corpo. Mas nesse momento nós já ressuscitamos em espírito. Veja, ele usa o verbo no tempo passado. Você não já ressuscitou com Cristo? Você não é cidadão do reino de Deus? Então comece a buscar as coisas que são de cima. E buscar algo é uma atitude ativa. Eu faço algum esforço para procurar alguma coisa. Eu vou atrás, eu dedico tempo, eu dedico esforço para buscar alguma coisa. Então eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que eu possa criar essa consciência de reino e poder desfrutar dos direitos e andar nos deveres, né? Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Aquilo que eu já falei, né? A gente eu me incluo todos nós, a igreja está muito mergulhada no mundo. Eu acho que a parte tem um grupo que tenta se separar, caindo lá no Silva, né, Bruno? O Silva, sendo Silva, não sei se você é Silva ou é Souza, né? O Silva era aquele que, isso aqui, essa roupa é pecado, esse tal, estilo musical tal, X é pecado, e você se isola, se separa, e tem aquele que é o do nada a ver, vai assimilar a cultura. Então, nenhuma dessas posturas é correta. Nós temos um equilíbrio bíblico que é a mentalidade de reino, que, claro, né, como eu já falei, não dá para transmitir a mentalidade de reino completamente assim, numa única palestra. Aí o pastor Alex vai se virar, né, pastor? Vai desenvolver melhor isso aí.
Ok, gente? Não buscar as coisas que são de cima, é buscar as coisas que são do reino de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, dedicar, né, tempo para considerar a palavra de Deus, meditar nas coisas de Deus, estar na igreja em comunhão, tudo isso vai fazer com que a nossa mentalidade seja nas coisas celestiais. Porque já estáis mortos para o pecado, e a vossa vida está escondida com Cristo. Nossa vida, irmãos, ela não é o nosso corpo. A minha vida não é essa roupa, nem o dinheiro que eu tenho, nem o carro. A minha vida não é desse mundo. A verdadeira vida é a minha vida espiritual. É a vida que está em Cristo. Que quando eu me converti a Cristo, fui ligado a Ele. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. As coisas desse mundo, elas são passageiras, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida são coisas passageiras. Tudo que há no mundo, tudo isso é passageiro, como diz, né? Tudo é passageiro, exceto o motorista, né? Brincadeira. Tudo é passageiro, vai passar. Quando Jesus voltar, o reino de Deus será implantado fisicamente na terra. Jesus falou, e Pedro, o apóstolo Pedro, disse que haverá novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça de Deus. Então, Jesus voltará e vai estabelecer o seu reino na terra fisicamente, e nós temos que viver este reino, essa realidade aqui, com a mentalidade de um estrangeiro. Amém? Pastor Alex?